Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Espero que você tenha chegado aqui no canal para aprender um pouco sobre lançamentos, porque aqui nós discutimos todos os assuntos relacionados a lançamentos. E hoje vou estar aqui conversando com o Jader, que trabalha aqui na Ática, sobre como nós fazemos a formação da equipe. E tem uma ferramenta muito bacana que nós utilizamos, que é o DISC, que já vamos voltar ele aqui para a tela, onde ele dá um perfil comportamental de tomada de decisão de cada um dos membros da equipe. E daí nós vamos passar por cada uma das áreas-chave que tem no processo de lançamento e falando um pouquinho quais as habilidades que aquela pessoa geralmente tem e que, no caso, no teste do DISC, a gente tenta identificar no candidato à vaga. Seja bem-vindo, Jader, tudo bem contigo? Tudo certo aí, Paulo? Tranquilo? Que bom, com certeza. Friozinho aqui do Rio Grande, mas está ótimo, né? Bacana. Então, falei um pouquinho de ti, Jader. Há quanto tempo tu está aí com nós e qual que está sendo o teu trabalho? Eu estou na parte de gestão de equipes aqui da empresa há mais ou menos um meio ano, quase 6 meses já, passou voando, né, esses meses aí. E desde que a gente começou esse trabalho com a questão da gestão de equipes mais aprofundada, a gente foi verificando algumas ferramentas que auxiliavam nessa formação das pessoas específicas, né? De acordo com o perfil que a gente buscava. Então, disse que foi uma das ferramentas que a gente achou interessante para estar aplicando na gestão da equipe da Ática desde então. Perfeito. Então, se você está aí nos assistindo e pretende montar uma equipe ou pretende fazer parte de uma equipe de bastidores, de lançamento, então hoje você vai entender como que se avalia o perfil desses candidatos e quais são as habilidades que se espera dentro das áreas-chave. Perfeito? Então tá, eu acho que podemos fazer um bate-bola, então, Jader, olhando aqui para a ferramenta do DISC e pensando na área-chave, qual seria o comportamento que se espera em cada uma delas. O que tu acha? Com certeza. Vamos por essa linha aí. Perfeito. Então, vou jogar aqui na tela e vamos pensar no primeiro cargo. O gestor estrategista do lançamento. Qual que seria as áreas-chave aqui do DISC que ele tem mais influência? Só lembrando, viu? O DISC, para quem não conhece, é uma ferramenta que tu responde várias perguntas, se não me engano é 40 perguntas já? Ou 50? Existe metodologia de 40 e de 30. Show. Então responde várias perguntas e daí você tabula, baseado nessas perguntas, qual que são as respostas que criam um gráfico que indicam, essa pessoa tem predominância nessa área, que no caso, em comunicador, em planejador, analista. E daí, baseado nessas porcentagens, se identifica o perfil da pessoa. Então, se você pesquisar aí no Google, formulário DISC ou teste DISC, você vai encontrar a ferramenta e vai poder entender melhor como que faz, para você poder aplicar ali mesmo. Então, nós temos aqui na tela um gráfico onde ele resume mais ou menos as habilidades, e daí nós vamos passar por cima dele. Até depois eu posso falar meu DISC, tu fala o teu, já dele para a gente poder partir dele aí, tá bom? Com certeza, tranquilo. Perfeito. Então, primeiro cara é o estrategista, o cara que organiza todo o lançamento, gerencia as etapas. Qual que é o DISC que geralmente ele trabalha? Ele normalmente tem um foco mais na área de planejamento, então ele tem que ser um bom planejador, e ele precisa ter um segundo equilíbrio entre executor e analista, para que ele consiga executar as tarefas que ele mesmo planejou e, ao mesmo tempo, fazer com que a equipe execute essas tarefas de maneira adequada e analisar resultados. Então, ele precisa inicialmente ter um foco de planejamento, mas ter secundariamente executor e analista como uma segunda veia ali. Perfeito. Eu não consigo ver ali, ficou muito pequeno. Quais são as características do planejador ali? Deixa eu abrir aqui. O planejador é aquele cara que ele é mais paciente, ele é mais calmo, ele consegue desenhar todo o processo na cabeça dele antes de executar. Então, normalmente é aquele cara mais tranquilo, que de certa forma vai ficar um pouco mais na dele ali para fazer esse plano, e depois somente começar a tomar ações. Ele pensa em todas as possibilidades que uma ação pode causar antes de executar, para ter o resultado melhor no final. Perfeito. E o executor? O executor é exatamente como descreve ali, é aquele cara que precisa executar. Ele já é um pouco mais motivado, precisa de início, meio e fim de tudo. Então, está muito ligado ao planejador, o cara que executa, por quê? O planejador ele desenha todo o processo e o executor vai lá e executa. Agora, se tu só sair executando sem ter um plano muito bom,
ou sem ter essa regra vindo de algum lugar, acaba não levando em nada, o trabalho acaba sendo perdido. Então, o executor é o cara que vai fazer as ações que o planejador definiu. Perfeito. Então, o estrategista, né, ele faz o planejamento e ele executa junto com a equipe, correto? Correto, isso aí. Perfeito. Próximo persona ali dos bastidores é o gestor de tráfego, né? O cara que faz os anúncios, analisa o CTR, os custos, analisa a performance, analisa o público que ele segmentou. Então, é o gestor de tráfego. Qual que seria o DISC do gestor de tráfego? Um gestor de tráfego ele precisa ser bastante executor e analista. O DISC, na verdade, ele sempre puxa entre os 4 perfis possíveis, ele sempre puxa um como predominante e um segundo como sendo uma segunda veia que a pessoa precisa ter. O gestor de tráfego ele precisa cumprir o plano que o gestor do projeto passou para ele, então ele precisa ser um executor e ao mesmo tempo ele precisa ser analista para analisar as campanhas, verificar resultados e poder adequar ela de acordo com o resultado que está obtendo ali. Perfeito. Então, do analista, do executor e do planejador a gente já falou. Os detalhes do analista. Vamos lá, o analista é aquele cara que olha tudo, então, né? Ele é crítico, ele é detalhista, ele consegue verificar mínimas coisas que uma pessoa sem essa visão crítica não consegue ter. Então, ele é um cara que ele pega uma campanha, por exemplo, de tráfego, do início ao fim, ele consegue analisar os dados e saber se aquilo ali está dando certo, se está dando errado, o que ele tem que corrigir, e dentro disso ele repassa para o gestor, para que o gestor planeje e ele, posteriormente a isso, execute as ações ali de correção. Perfeito. Outro cargo é o copywriter, o cara que escreve, faz os textos persuasivos. Qual que é o DISC desse cara? Nesse, ele falou, é curioso porque a gente fez a análise do cargo ali, ele pede primeiro o comunicador, que a gente não chegou nele ainda, mas o comunicador é aquela pessoa que precisa se comunicar bem, tem que entender de linguagem, tem que ter um bom trabalho de equipe também, e ao mesmo tempo falar bem com pessoas, entender de qual palavra vai chegar melhor para o ouvido que a pessoa que está captando a mensagem do outro lado. Porém, ele precisa de um equilíbrio entre as 3 outras, que é um caso raro de acontecer, porque ele é predominante comunicador, mas ele precisa ter um equilíbrio entre executor um pouquinho, analista um pouquinho e planejador um pouquinho, para que ele consiga planejar a campanha, executar a campanha, analisar a campanha do copy que ele está criando e dentro disso comunicar. Então ele precisa ser o melhor comunicador possível, mas entender um pouquinho do perfil dele, de cada uma das outras 3 partes dele. Cara bem balanceado, então. Bem balanceado, bem balanceado. Talvez seja por isso que é tão raro de conseguir um bom bom copywriter. É bem difícil, bem complicado. Não é fácil. Perfeito. Do comunicador ali, quais são os detalhes que só falta esse a gente discriminar? Show. O comunicador, como o nome diz, ele é comunicativo, é aquele cara otimista para cima, que se for fazer uma festa da equipe é o primeiro a estar na porta já chamando os outros. É um cara muito bom de trabalhar em equipe, tem bom relacionamento com a equipe, com as pessoas que ele vai trabalhar, e normalmente é muito criativo. Ele puxa ideia, sonha, imagina 1000 coisas ali. Então, é aquela pessoa bacana, assim, de se trabalhar no dia a dia e, ao mesmo tempo, muito criativo para essas partes como copy, criação de campanha, criação de vídeo. Normalmente é uma pessoa boa para dar ideias nessa parte de criação. Ah, legal. Lembrando que todos nós temos todas as áreas chaves, mas a gente tem uma tendência a ser mais em uma delas, então tem uma característica mais forte em alguma delas. Mas todos nós compartilhamos todas as áreas-chave, no caso, todos somos comunicadores, todos somos planejadores, todos somos executores e analistas. Só que tende a ter mais ênfase em uma das áreas, mas não existe uma pessoa que é por alguma coisa. Só é um viés mesmo que nós puxamos mais para uma direção. Legal. Um outro cargo, outra área, outra persona dentro do lançamento é o suporte. Quais são as características de suporte? Suporte é basicamente executor, porque ele precisa executar um plano de ação de acordo com o que o gestor do projeto planejou para o suporte daquele definido projeto, só que ele tem que ser comunicador também, para poder falar com as pessoas, seguir essa regra de ensinar, de ter paciência, de passar as coisas para o suporte em si ou para a pessoa que está do outro lado,
Só que ele não pode ser totalmente comunicador, porque senão ele acaba se tornando uma pessoa que vai conversar muito e passar muito pouca informação útil. E a ideia do suporte é realmente sanar as dúvidas. Então ele precisa saber se comunicar, mas principalmente ser um executor, que vai executar essa ordem de regra de a missão agora é ensinar o cara a acessar o site X na área X. Ele vai lá e ensina. Mas para não Legal. se tornar muito seco, ele precisa ser um pouco comunicador também. Show de bola. Próxima área, designer. Nossos caras da criação, como que eles são? Um abraço para a galera da parte de designer aí, que estão Os tudo caras olhando estão aqui em volta agora. sofrendo. Cara, designer, na verdade, ele tem que ser inicialmente comunicador, porque tem a ver um pouco com a parte de criação, né? Então, como eu falei antes ali, a criatividade 100%, mas também tem que ser uma misturinha, um pouquinho de analista e de executor, porque ele tem que executar o plano de criativos de acordo com a campanha e ele tem que analisar o próprio trabalho, ele tem que ser autocrítico, digamos assim. Quando ele vê que uma imagem não está boa, não é porque talvez ele ache que está bom ou uma pessoa acha que está bom, que está perfeito. Então ele tem que ser autocrítico, corrigir errinhos até conseguir chegar num resultado bacana para apresentar na campanha. Legal. Então, se você está querendo se candidatar, se aplicar, a participar de uma equipe de bastidores, entrar no digital, é muito bacana tu fazer esse teste, que nós falamos para ela no Google, pesquisa lá, faz o teste e começa a comparar ver essas características que precisa para essas vagas, se você tem. Todas as características são possíveis de desenvolver, então ninguém é absolutamente finalizado a tal ponto que não mudará. Até mesmo diz que é recomendado ser executado de tempo em tempo de novo, porque a pessoa muda. Mas é interessante tu ver as características que tu tem e talvez buscar a área que se identifica melhor, por causa que realmente esse teste ele ajuda a fazer a pessoa certa estar no lugar certo. E quando a pessoa certa está no lugar certo, ela consegue desenvolver um bom trabalho. E se ela não está no lugar certo, ela acaba gerando sofrimento para ela mesma e acaba não desenvolvendo um bom trabalho. Então, meio que trazer uma coisa boa para os dois lados, né? Tanto para a empresa, quanto para a equipe, né? Quanto para a pessoa. Qual que é a área que faltou? Na verdade, uma parte importante dessa análise, Paulo, é realmente a questão de botar a pessoa no lugar certo. E como tu comentou, todos conseguem desenvolver todas essas partes ali, todos esses perfis. Mas quando a pessoa já tem o natural puxado para um lado, a transformação é muito menos dolorosa. Então tu consegue pegar um ponto forte da pessoa e deixar melhor, tirar o máximo daquilo ali e corrigir pontos fracos das outras áreas do perfil da pessoa ali, de acordo com o cargo que ela se encaixa. Agora, quando ela é totalmente ao contrário, fora dos padrões do perfil, se torna muito mais doloroso, tu teria que praticamente trocar o comportamento da pessoa. E eu acho que nenhuma pessoa gosta de ser regrada de como ela deve se portar para conseguir assumir uma vaga. Ela vai se sentir mais feliz trabalhando numa vaga que ela se encaixe realmente, se sinta feliz e produtiva ali. Então é muito melhor tu trabalhar essa vaga em específico e melhorar alguns pontos fracos do que trocar totalmente de perfil. Por isso a análise é tão importante. Legal. De fato, quando a gente tem algumas habilidades naturais, é melhor, é mais fácil ser muito bom em algo que tu já tem habilidades do que começar do zero, né? Então, ajuda. A gente não falou ainda do infraestrutura, as pessoas que fazem as páginas, configuram os DNS, os domínios, então faz toda aquela parte de infraestrutura, sistema de gestão de e-mails. Qual que é o perfil característico delas? Na verdade, o perfil de infra ele tem muito próximo do perfil de gestor de tráfego, porque ele realmente é executor, ele precisa executar o plano, e analista, analisar resultados, por exemplo, tu faz uma página de captura, tu vai executar a ordem de acordo com o que foi planejado e tu vai analisar o resultado dela. Se o resultado for ruim, tu repassa isso para o teu gestor, ele planeja essa página de novo e depois tu executa esse novo planejamento e analisa novamente. Então é predominância de executor e uma segunda veia de analista ali para análise do que está fazendo. Legal. Social media, qual é o disc dele? Social media é complicado, hein? Social media é aquela pessoa 100% comunicador, praticamente. Puxa um pouquinho para o lado de planejador também, mas o comunicador toma conta desse perfil, porque precisa saber, enfim, comunicar a ideia, né? Comunicar a ideia e, ao mesmo tempo, planejar
essa comunicação. Então, por exemplo, social media normalmente é aquela pessoa que pega uma rede social ali e organiza um cronograma de postagens, faz todo um planejamento, mas o ponto forte dela realmente é a criatividade, é o planejamento de acordo com a comunicação, levar a mensagem. Então, predominância comunicador, segunda veia planejador. Perfeito. Se você ficou com dúvida de alguma atividade, deixa aqui nos comentários, que daí a gente responde depois qual seria o DISC mais adequado para ela. Ficou alguma de fora, Jader? Assim, dos pontos principais, dos cargos principais, não. Existem cargos que se subdividem em demais áreas, mas o DISC normalmente é semelhante, né, da área principal. Então, realmente, acho que passamos por todas aí de maneira simples. Tem um bom, é o produtor. Qual que é o DISC perfeito esse é do importante. produtor? Na verdade, é isso aí. O produtor, Produtor, para quem não conhece, produtor é a pessoa que aparece, né? O comunicador que aparece mediante a transformação que é apresentada. Então, geralmente, os processos de venda digitais, eles têm uma transformação muito clara, né? Por exemplo, o professor de inglês, ele ensina as pessoas que não sabem falar inglês a falar inglês ou melhorar o inglês. Então, ele é o comunicador, ele é o produtor. Ele produz conteúdo para gerar essa transformação na pessoa. Então, qual que é o DISC do produtor? como tu mesmo falou aí, é o comunicador, né? O produtor, na verdade, eu nem botei ele na equipe porque normalmente ele é o outro lado da equipe, né? Ele é a frente, ele é a cara do projeto inteiro, é o que aparece para o público na linha final. E é o comunicador, ele tem que levar a ideia do projeto ali, do lançamento, da melhor maneira possível para o público aceitar, né, a ideia e comprar junto o movimento do projeto, digamos assim. Então, o comunicador, praticamente 100%, precisa ter uma veia de executor para cumprir com o cronograma estipulado de lives, saber os horários, cumprir com os horários, com o cronograma do curso completo. Então, ele precisa ser um pouquinho executor, mas praticamente o comunicador toma conta desse perfil aí também. Perfeito. Espero que tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe aí seu like no vídeo. Nós discutimos assuntos relacionados a lançamento, ao mercado digital, a criação de equipes para o digital. Então, tudo que se refere ao universo da agência de lançamentos, você vai encontrar aqui no canal. São dicas práticas para você poder realmente utilizar aí na sua agência ou no seu lançamento, que vão te ajudar a ter melhor performance e começar a engatar cada vez mais no mercado digital. Então, se inscreva e deixe seu comentário se tiver dúvidas. E aí, Jader, tem mais alguma mensagem final? Não, é isso aí. Quando se tratar de equipe, análise de perfis, o diz que é uma ferramenta realmente muito útil para montar uma equipe com as pessoas certas nos lugares certos, né? Que boa parte do processo é isso. E a pessoa seguindo o DISC, que é uma ferramenta simples de utilizar depois que você domina, tu consegue... Surgiu uma pergunta até, inclusive, para nós. Dá uma olhada aí. No DISC, a pergunta é da Daniele. No DISC, meu ponto forte é comunicador e todos os outros são super baixos. Como eu poderia melhorar isso? É a questão do treinamento dos pontos fracos ali, Dani. Realmente, a gente, quando tem alguns pontos abaixo ali, o comunicador é alto. Então, a gente acaba trabalhando alguns pontos fracos e refazendo, que nem no plano da empresa aqui, a gente refaz a análise de 90 em 90 dias. E a gente verifica o que tu evoluiu para seguir evoluindo e o que tu não evoluiu para a gente tentar trabalhar um pouco mais forte. Seria dessa forma. Perfeito. Luísa pediu um link. Depois vamos deixar aqui na descrição do vídeo, então, Luísa, link no site que ele faz o teste DISC. Perfeito? Acho que é isso, então. Muito obrigado por vocês terem participado. Se tiver dúvidas, como nós comentamos, deixam aqui. Nós vamos responder na sequência. Obrigado, Jader, pela participação. Eu que agradeço. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.